Olá pessoal, aqui é o professor Glauco Lira e neste vídeo nós vamos resolver uma equação diferencial linear de segunda ordem através da abordagem do anulamento dos operadores diferenciais. Este vídeo foi baseado na bibliografia Equações Diferenciais volume 1 dos autores Zil e Cullen, da editora Peso. Neste vídeo nós vamos mostrar as etapas de como resolver uma equação diferencial linear de segunda ordem não homogênea pelo método do anulamento, certo? Já fizemos um vídeo com relação à abordagem da superposição e neste vídeo nós vamos fazer pelo anulamento. A diferença do vídeo que resolve uma equação diferencial por superposição para este é que pela superposição você utiliza tentativas de funções. Neste caso, nós vamos utilizar os operadores diferenciais anuladores, de modo a não precisar fazer tentativas na solução particular. Vamos para o conceito inicial de uma solução geral, utilizando o método do anulamento. Então, dado uma equação diferencial linear de segunda ordem na forma padrão, a gente pode reescrever esta equação diferencial na forma de operadores diferenciais. Vimos isso no vídeo anterior. Então, podemos reescrever desta forma ou também desta forma aqui, certo? Onde L é chamado de operador diferencial da equação diferencial, certo? Caso tenhamos um operador diferencial L1 anulador da função f, que está do lado direito, então esta equação diferencial vai se tornar L1 L de y igual a L1 f de x. Mas como L1 é o operador anulador de f, do lado direito, então fica igual a zero. Então vamos utilizar esta equação diferencial aqui para encontrar nossas soluções. Então, para encontrar a solução de uma equação diferencial ordinária linear de segunda ordem, vamos fazer da mesma forma que fizemos nos vídeos anteriores, pelo método da superposição, através de passos de modo a facilitar a memorização das etapas para vocês. Então, o primeiro passo que vamos fazer é encontrar a solução geral a partir da equação diferencial homogênea, onde esta equação diferencial homogênea foi obtida através do operador anulador de f. Já no segundo passo, vamos identificar yc e yp a partir da solução geral encontrada no primeiro passo, e no terceiro passo encontrar a solução particular. Vocês vão entender melhor todos esses passos com o exercício que eu irei apresentar para vocês. Vamos para o exercício, então, que foi extraído da bateria exercício 4.6 dos autores Zil e Cullen, que é a primeira questão, que é uma questão relativamente simples, que é a equação diferencial y do linha menos 9y igual a 54. Você pode resolver esta equação diferencial pelo método da superposição? Pode. Até porque este lado direito ele é simples. Porém, para você entender melhor como é que funciona a abordagem por anulamento, vamos fazer por uma equação diferencial simples, depois por uma um pouquinho mais complicada. Então, vamos para a resolução. Então, o primeiro passo é encontrar a solução geral y a partir da equação homogênea aqui, que foi homogeneizada através do operador anulador de f, certo? Então, vamos atrás deste operador anulador. Então, como a função f é 54, então o operador anulador vai ser somente a primeira derivada, certo? Ou seja, vai ser só o operador diferencial de ordem 1, porque derivando este apenas uma vez já anula a função. Então vamos agora para a equação diferencial
e vamos reescrever esta equação diferencial com os operadores diferenciais. Então, assim, a equação diferencial vai ficar d ao quadrado menos 9y igual a 54. Aplicando o operador anulador em ambos os lados da equação diferencial, vamos ter do lado esquerdo o operador anulador de f, d ao quadrado menos 9y, e do lado direito vamos ter d54, que isso aqui a gente já sabe que é zero, certo? Então, de posse desta equação diferencial, vamos compor a nossa equação auxiliar, que vai ser m vezes m ao quadrado menos 9 igual a zero. Observa que m ao quadrado menos 9 é m menos 3 e m mais 3. Assim, esta equação vai ter três raízes. m1 igual a zero, m2 igual a 3 e m2 igual a menos 3, né? Fazendo isso aqui igual a menos 3 e m3 igual a 3, certo? Assim como todas as raízes são reais, certo? Assim como a gente viu para resolver a equação homogênea, então a solução geral desta equação diferencial vai ser a combinação da complementar mais a particular, porém, por causa destas raízes, já temos diretamente a solução geral, que vai ser C1 é elevado a M1x, mais C2 é elevado a M2x, mais C3 é elevado a M3x, certo? Porque há três raízes, então vamos compor com estas três funções exponenciais. Como M1 é zero, vamos ter C1 é elevado a 0x, que vai dar somente C1. O C2 vai ficar C2 é elevado a 3x e o C3 vai ficar C3 é elevado a 3x. Então, assim temos a nossa solução geral. Com um detalhe, precisamos encontrar esta solução particular C1 aqui. Assim, então, temos o nosso segundo passo, que é identificar YC e YP a partir da solução geral. Então, da solução geral encontrada, vamos sempre fazer o seguinte: pegar a parte mais complicada da solução geral e considerar que ela é a solução complementar, e a parte mais simples como a solução particular, certo? Sempre faça isso para questão de praticidade. Componha sempre a solução particular como a parte mais simples da solução geral. Com isso, vamos para o terceiro passo, que é encontrar a solução particular. Para encontrar a solução particular é bem simples. Sabemos que a solução particular é C1, derivamos uma vez e derivamos duas vezes. Por quê? Porque vamos substituir na equação diferencial aqui para achar esse C1, certo? Então, tendo em mãos a segunda derivada e a função, como a equação diferencial é y' menos 9y e yp é uma solução da equação diferencial, posso substituir então esses dois resultados aqui, este e este, na equação diferencial, certo? Assim temos 0 menos 9c1. Com isso obtemos que c1 é igual a menos 6. Como a solução geral da equação diferencial dada é c1 mais c2 elevado a menos 3x mais c3 mais elevado a 3x, só substituímos c1 por menos 6. Assim obtemos a solução geral. Vamos para uma outra questão um pouquinho mais complicada para entender melhor a abordagem por anulamento. Então, esta questão é a número 13 da bateria de exercícios 4.6. A equação diferencial é y dualinha mais 25y igual a 6 seno de x. Então, o primeiro passo vai ser encontrar a solução geral y' a partir da equação homogênea que foi obtida através do operador anulador da f de x. Então, primeiramente, vamos atrás deste operador anulador. Então, temos que f é 6 seno de x. Achando o operador diferencial de f vai ser 6 cosseno de x, que nada mais é do que a derivação
aqui de seno. Derivamos novamente. Vamos ter menos 6 seno de x. Observa que se eu pegar o operador diferencial de segunda ordem e somar com f, eu vou ter o operador anulador de f, certo? Então é isso que eu vou fazer. Então vai ser o operador diferencial de segunda ordem de f mais a função vai dar 0. Colocando f em evidência, vamos ter então a nossa L1, ok? De posse da L1, vamos para a equação diferencial. Reescrevemos ela em termos de operadores diferenciais. Multiplicamos o L1 tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, sendo que L1 é d ao quadrado mais 1. E com isso, obtemos do lado direito 0. Certo? Com a equação encontrada aqui, vamos compor a nossa equação auxiliar, que vai ser m ao quadrado mais 1, m ao quadrado mais 25 igual a 0. Observa que m ao quadrado mais 1 é 0 ou m ao quadrado mais 25 é igual a 0. Destas duas equações, vamos obter as raízes complexas, mais ou menos i ou mais ou menos 5i. Assim, então, a solução geral vai ser quem? A partir destas duas raízes aqui, mais ou menos i, vai ser alfa e elevado a alfa x, C1 cosseno beta x, mais C2 seno de beta x. Só que alfa é 0, porque não tem parte real aqui. Então, esta expressão vai ficar 1. O beta vale 1. Então, vamos ter C1 cosseno x mais C2 seno x. Isso foi obtido desta raiz aqui. Da outra raiz, vamos ter então a mesma solução. E elevado a alfa x mais C3 cosseno de beta x mais C4 seno de beta x. Sendo que alfa neste caso também é 0. Vamos ter então neste caso 1 e beta é 5. Assim então teremos C3 cosseno de 5x mais C4 seno de 5x. Isto aqui é a nossa solução geral da equação diferencial, certo? Vamos achar a nossa solução particular. Então, para achar a solução particular, vamos identificar aqui o YC e o YP, que é o nosso segundo passo. O segundo passo é identificar YC e YP a partir da solução geral. Como eu disse na questão anterior, pegamos sempre o YP como a solução mais simples, como a parte mais simples, né, da composição da solução geral. Então fica C1 cosseno x mais C2 seno x. E YC é igual a C3 cosseno de 5x mais C4 seno de 5x, certo? Então isso aqui a gente não mexe, a gente vai utilizar esta expressão aqui para o nosso terceiro passo. O terceiro passo é encontrar a solução particular YP. Então o que a gente vai fazer? Como tem a derivada de segunda ordem aqui, vamos precisar derivar uma vez YP e derivar novamente YP, certo? Substituindo na equação diferencial, vamos ter, então, y duas linhas é menos C1 cosseno x menos C2 seno x. Agora vamos substituir y por esta expressão aqui, que é, então, C1 cosseno x mais C2 seno x. Como tem o 25, fica 25C1 e 25C2. Observa que mais 25C1 menos C1 vai dar 24C1. Mais 25C2 menos C2 vai dar mais 24C2. Então, a gente vai ter 24C1 cosseno x mais 24C2 seno x igual a 6 seno de x, certo? Fazendo o comparativo, temos que C1, 24C1 precisa ser 0, porque do lado direito não tem uma função cosseno, e 24C2 é igual a 6.
certo? Com isso, temos C1 igual a 0 e C2 igual a 6 sobre 24. Simplificando 6 sobre 24 vai dar 1/4, né? Então, a solução geral vai ser y igual a 1 sobre 4 seno de x, mais C3 cosseno de 5x, mais C4 seno de 5x. A vantagem do método por anulamento é que a gente não precisa ficar tentando saber quem é o YP, certo? Através daquela tabela que a gente viu no vídeo de solução de EDO de segunda ordem não homogênea pela abordagem da superposição. Bem, com isso então a gente encerra o nosso vídeo. Os nossos vídeos sobre EDO linear de segunda ordem pela abordagem de superposição e por anulamento. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, coloque nos comentários, curtam, compartilhem. Bons estudos!